Vamos embora, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. Bem, depois das questões tão polêmicas, né, na nossa última aula, separei aqui umas questõezinhas mais tranquilas para que a gente possa também diminuir aí um pouco a sua ansiedade, digamos assim, a sua preocupação com essas questões tão tortuosas, tá? Certamente dará tempo de a gente já começar a falar um pouco sobre lei da ficha limpa, na verdade do movimento em torno da lei da ficha limpa, como é que isso aconteceu. É importante, eu lembro bem que, por exemplo, no concurso do TRE do Rio Grande do Norte, a gente teve uma questão aberta perguntando sobre a lei da ficha limpa, mas não como uma questão teórica, técnica, mas como uma questão mais de cunho social, jornalístico, enfim. Então é importante você conhecer também um pouco de como aconteceu esse movimento da lei da ficha limpa, tá? Até chegar lá, vamos falar novamente aqui sobre essas questões relacionadas às inelegibilidades constitucionais previstas na nossa querida Constituição Federal aí, a partir principalmente do artigo 14. Então vamos embora. Argonauta e sua esposa, a Vagina, e deixando bem claro aqui, esse nome existe e é uma homenagem a Ava Gardner e Gina Lollobrigida, tá? Não é nada com característica sexual, por favor, não me entenda mal. Então, Argonauta e sua esposa Vagina querem ser candidatos pela primeira vez aos cargos, respectivamente, de governador e vice do mesmo estado. Eu acho que já chegamos a falar sobre isso aqui. Eu acho que eu comentei o candidato aqui, Cid Gomes, e o Ciro Gomes, que foram ao mesmo tempo candidatos a governador e deputado federal. Pode? Pode. Pode também, assim, a cargo do executivo, governador e vice, eu e meu irmão, ao mesmo tempo, candidato, governador e vice-governador. Pode? Eu acho imoral isso. Eu acho que os eleitores não entenderiam bem, não digeririam uma situação como essa, mas a Constituição Federal não veda. Não veda nem a possibilidade deles se candidatarem juntos e nem muito menos veda a possibilidade deles serem candidatos à reeleição. Certo? Então, é possível, sim, e poderiam ser candidatos à reeleição sem problema nenhum. Tá? Entra naquela exceção, né? Porque se você pensar, o titular do executivo ele gera inelegibilidade reflexa para os seus parentes até o 2º grau. Muito bem, salvo os que já forem titulares de mandato eletivo. De modo que se eu já tenho cargo eletivo, eu posso me candidatar à reeleição sem problema nenhum, ainda que eu esteja na mesma circunscrição do meu parente que é titular do executivo. Então, se eu já fosse, por exemplo, deputado estadual antes do meu irmão ser governador, eu poderia ser candidato à reeleição no cargo de deputado estadual, me eleger, meu irmão se eleger governador, ele ser candidato à reeleição sem se afastar do cargo, e eu concorrer à reeleição para deputado estadual também, sem nenhum tipo de afastamento do cargo. Seria totalmente possível e plausível, tá? A Constituição não tem nenhum tipo de vedação a essa situação e isso acontece até com uma certa frequência. Não esse de governador e vice, porque também é muita cara de pau. Mas em relação a cargo de deputado estadual, federal, senador, aí acontece muito. O cara é candidato a governador e o irmão é candidato ao Senado, é candidato a deputado. E na verdade acontece mais, são questões mais cruzadas, né? Eu sou candidato a prefeito, depois eu lanço meu irmão candidato a deputado, para não dar tanto na cara. Aí que não tem vedação nenhuma mesmo. Se eu sou um cargo municipal, não há nenhum tipo de vedação para que os meus parentes concorram a cargos de circunscrição diversa, em outro município, ou no estado, ou no país. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima pergunta. Também eu coloquei o nome dessas pessoas aqui porque, afinal, foram também situações públicas. Garotinho foi eleito governador no estado do Rio de Janeiro, para o 1º mandato. Na eleição seguinte, sua esposa Rosinha foi eleita governadora. Pergunta se Rosinha poderia ser candidata à reeleição e Garotinho poderia ser o candidato. Eu acho também que a gente já comentou essa situação aqui da Rosinha e do Garotinho. Nesse caso aqui, a Constituição, a interpretação que tem sido dada à Constituição, porque ela não é óbvia nesse sentido, a emenda não deixou isso claro, mas seria muito imoral a gente entender de forma diferente. Então, o que se entende, a interpretação da Constituição é que não é possível 3 mandatos da mesma família, 3 mandatos familiares. Família é essa, repito, né, que são aqueles que ostentam o parentesco até o 2º grau por consanguinidade, por afinidade ou por adoção.
além do cônjuge, e cônjuge é o relacionamento decorrente do casamento, da união estável ou da união homoafetiva. Muito bem. Então, nesse caso aqui, esse garotinho foi candidato ao primeiro mandato e foi eleito, e Rosinha foi candidata ao segundo e foi eleita, não é possível um terceiro mandato, nem do próprio garotinho, nem da Rosinha. Eu acho que isso aí também ficou bastante claro nas explicações que demos até então. Eu acho que até eles tentaram imaginar esse contexto na época, talvez não tivesse uma decisão muito clara do TSE a respeito, já faz um certo tempo, né? Isso acho que foi no começo do ano 2000, por aí pelo ano 2000, eu sei que passou por 2006, não sei. Ele queria ser candidato a presidente, foi, né? Então o garotinho acabou sendo candidato a presidente, eu acho que foi em 2006, naquela eleição com o Lula. Então eu acho que ele foi candidato a presidente, e para ser candidato a presidente ele precisou se desincompatibilizar. Então ele fez a desincompatibilização, o vice assumiu, mas quem foi o candidato ao cargo de governador foi a sua esposa, e ela não pôde concorrer ao cargo de governadora em reeleição. Então, não foi possível, ficaram nos 2 mandatos mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Jacinto Fadiga foi eleito e reeleito prefeito na cidade de Mauriti. Ele era casado com Joana Mula, mas se divorciou da mesma 6 meses antes do pleito. Pergunta-se, Joana Mula pode ser candidata? Bem, essa questão, ela até, acho que a gente também já comentou um pouco sobre ela, e ela gera um pouquinho de controvérsias na doutrina e também na jurisprudência, de modo que eu vou passar o meu entendimento e o entendimento que eu acho que é majoritário, porque essas decisões, elas mudam tanto que a gente fica, às vezes, pisando em ovos, se é que você me entende, né? A gente fica, bem, vou falar, mas eu tenho que ressaltar que esse entendimento pode mudar de um dia para a noite, ou da noite para o dia, como você preferir, não importa a ordem aí dos fatores. Bem, qual é o meu entendimento? É muito parecido com o vice, por exemplo. Se o vice foi vice e sucedeu o titular, e no segundo mandato foi vice e sucedeu o titular, ele exerceu, ainda que por pouco tempo, ele exerceu a titularidade do mandato por 2 vezes consecutivas, de modo que ele não poderia concorrer ao cargo nem de vice e nem de prefeito. Até aí você concorda comigo, eu imagino que você está concordando comigo. Muito bem. Qual é a situação aqui? Joana Mula foi primeira-dama no primeiro mandato inteiro. No segundo mandato, Joana Mula foi primeira-dama por um certo tempo e se divorciou de Jacinto Fadiga 6 meses antes. Ora, a pergunta é, se ela se divorciou 6 meses antes, ela não foi atingida pela inelegibilidade reflexa, lá do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Se ela não foi atingida pela inelegibilidade reflexa, a pergunta é, já que ela não tem mais nenhum vínculo, né, porque já fez o divórcio, né, o divórcio corta o vínculo, será que por ela ter se divorciado, ela pode se tornar candidata a esse terceiro mandato, que para ela vai ser o primeiro, mas seria o terceiro mandato familiar? Ela pode ser candidata? Essa é a pergunta. Muito bem. Qual é o meu entendimento? Se ela foi, por 2 vezes consecutivas, primeira-dama, eu acho até errado, porque não tem o nome do masculino, né? Tem primeira-dama, mas e o marido da prefeita? Qual é o nome que tem? O marido da governadora. Tem que nome, né? Primeiro-dama não tem nome, né? Acho que isso aí precisa ser rediscutido, revisto. Cadê a paridade de gênero aí? A gente tem direito também de ter um nome exclusivo para a gente, né? Mas enfim, sem entrar nessas besteiras, o fato é que por 2 vezes consecutivas, você queira ou você não queira, não precisava nem ser esse divórcio acontecendo nos 6 meses anteriores ao pleito, queira ou você não queira, por 2 vezes consecutivas você esteve ao lado do prefeito, tá? Então, por 2 vezes consecutivas, você exercitou ao lado do prefeito a influência política e eleitoral que ele tinha. E tudo que a nossa Constituição não quer é que esse terceiro mandato seja oportunizado a esse tipo de pessoa. Nada contra a ex-esposa do prefeito, mas ela foi por 2 vezes consecutivas a primeira-dama e, portanto, no meu entendimento, ainda que ela tenha feito o divórcio nos 6 meses que antecedem um pleito, que não haja aí o caso de inelegibilidade reflexa, não é para mim que se aplicar, não há que se aplicar o parágrafo 7 do artigo 14 nesse caso. Para mim, a aplicação é do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição.
Então, muita gente vai analisar isso aqui pensando na aplicação do parágrafo 7º do artigo 14, que é a inelegibilidade reflexa. Aí vai dizer, afastou-se a inelegibilidade reflexa, logo ela pode ser candidata. Ora, pensa comigo, se o prefeito tivesse renunciado ao cargo 6 meses antes, se o prefeito tivesse renunciado ao seu cargo, não houve divórcio não, ele renunciou ao seu cargo 6 meses antes. Ele poderia concorrer ao cargo de prefeito? Ele não. Seus parentes até o 2º grau poderiam concorrer? Também não. Poderiam concorrer a outros cargos que não fossem de prefeito e de vice-prefeito? Aí sim. Não é? De modo que eu vou concluir meu entendimento da seguinte forma. Ela, a Joana Mula, aqui no caso da questão, ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo, menos de prefeito e vice-prefeito. Tá? Porque há a vedação ao 3º mandato familiar. E ela, queira ou não queira, ela foi família do prefeito por 2 mandatos consecutivos. O fato dela ter sido por 2 mandatos consecutivos parente do prefeito, entre aspas, né, porque cônjuge não é parente, é cônjuge, por ela ter sido cônjuge do prefeito por 2 vezes consecutivas, ela, com certeza, está inelegível. Professor, esse seu entendimento é pacífico? De jeito nenhum. Você vai procurar aí no repositório de jurisprudência do TSE e vai encontrar as posições as mais diversas possíveis, tá? Mas essa, para mim, é a posição que prevalece. É a posição que tem prevalecido, pelo menos nos últimos julgados, tá? Não tem tantos julgados também a respeito disso, mas dos últimos julgados que tenho visto, prevaleceu esse entendimento. Tá? Não estou dizendo que no dia que você for assistir essa aula aqui, que eu não sei quando é que você vai assistir, no dia que você estiver assistindo, pode ser que o entendimento tenha mudado. Então, a minha responsabilidade está até a data da gravação dessa aula. Mas eu imagino que não haja mudança nisso aqui, só se o TSE quiser realmente, digamos assim, ir na contramão do que se construiu até agora no âmbito da jurisprudência da própria Corte, e no que a gente entende que é mais correto e melhor para a nossa democracia, para o exercício democrático aí do poder pelo povo, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa próxima pergunta. A Velhice é prefeita reeleita do município de Desterro, na Paraíba. Requereu a renúncia ao seu cargo 6 meses antes do pleito e pretende concorrer ao cargo de deputada federal. Ocorre que a oposição impugnou a candidatura sob a afirmação de que a Velhice não se afastou de fato da prefeitura, ou seja, tem exercido informalmente o cargo de prefeita. Pergunta-se, a oposição está correta? É uma pergunta interessante, é um caso concreto também que a gente vivenciou. A situação é muito simples. Vou colocar como se fosse eu sou prefeito, certo? E me afastei 6 meses antes do cargo, para concorrer a um outro cargo, deputado. Se eu sou prefeito e me afasto 6 meses antes da eleição para deputado, eu posso concorrer ao cargo de deputado sem problema nenhum. Tá? Eu afasto aí a inelegibilidade que decorreria da ausência da desincompatibilização. Feita a desincompatibilização, eu posso concorrer a outros cargos sem problema nenhum. Muito bem. Só que essa desincompatibilização, ela opera no campo jurídico e no campo fático. Aqui ele fez, no caso ela, a Velhice, ela fez a desincompatibilização no campo jurídico. Ela renunciou expressamente ao seu cargo. Muito bem. Na hora que ela renunciou expressamente ao seu cargo, ela se autorizou a concorrer a outro cargo. Mas a oposição aqui, muito ágil, conseguiu descobrir que ela continuou a despachar as coisas na prefeitura. Então, ela se afastou juridicamente, porque fez um termo de renúncia, mas continuou despachando na prefeitura, exercendo, ainda que de forma informal, o cargo eletivo. Ela continuava a dar as ordens na prefeitura, continuava a tomar as decisões políticas daquelas cidades. Muito bem. Caiu aqui minha caneta, eu vou pegar aqui, não estranho, viu? A canetinha aqui, ó. É aqui que a gente passa aqui, ó. Você está vendo a gente passar aqui, tá vendo essa canetazinha aqui, não pode cair não. Então, olha só. O fato é, se ela continuou exercitando o cargo, ainda que de forma, eu ia dizer a palavra mal assombrada, né? Mas não é mal assombrada, não é uma palavra muito boa. Ainda que de forma sombria, de forma escondida, às escuras,
sem que o povo tome tanto conhecimento, é claro que ela, por estar exercitando o cargo, que ela continua no exercício do poder e a Constituição Federal entende que ela não pode ficar no exercício do poder. De modo que o entendimento jurisprudencial que prevalece, e na verdade não há muitas decisões nesse sentido, mas nas decisões que encontrei a respeito de casos feito esse, se entende que a desincompatibilização ela deve se operar no campo jurídico e no campo fático. Tá? Esses foram os precedentes. Eu vou aproveitar aqui esse contexto e trazer um outro caso interessantíssimo, que foi o caso do Eduardo Campos. O candidato Eduardo Campos à presidência da República veio a falecer, como todos vocês sabem, nas eleições de 2014. Muito bem. Ele era candidato a presidente da República e quem era candidato a vice-presidente era a Marina Silva. Muito bem. Na hora que o Eduardo Campos faleceu, haviam duas dúvidas. Primeiro, a Marina Silva, ela seria candidata no lugar dele só pelo fato dela ser candidata a vice? Ou poderia o partido indicar um outro candidato? Bem, a primeira pergunta ela é respondida pela legislação eleitoral, pela lei das eleições. Na hora que há o falecimento do candidato, ou ele renuncia, coisa dessa natureza, o candidato é do partido, certo? Então, o partido pode escolher, no caso ele tinha uma coligação, a preferência seria para algum filiado do próprio PSB, que era o partido dele. Então, qualquer filiado do PSB poderia ser indicado pela diretoria daqueles partidos reunidos, né, na coligação para substituir o candidato Eduardo Campos. Então, é estranho isso porque não há uma nova convenção partidária, não há necessidade de nova convenção partidária, só há necessidade de, no prazo de até 10 dias, se indicar do evento em si, né, no caso, morreu o Eduardo Campos, o partido tinha até 10 dias para solicitar a substituição do candidato. E nesse caso, como se tratam apenas de candidatos, o vice não sucede o candidato, tá? O vice sucede, Marina Silva, se o Eduardo Campos tivesse sido eleito e tivesse morrido, ela sucederia ele, né, no cargo de presidente. Mas enquanto candidatos, o candidato a vice não sucede o titular nesse curso da campanha. Então, sucedeu porque, nesse caso específico do Eduardo Campos, a Marina Silva se tornou a candidata porque o partido escolheu ela para ser a candidata. Mas não necessariamente seria ela, entendeu? O partido poderia escolher, sei lá, Ana Campos. E aí eu não quero chegar para você no detalhe. Ana Campos, mulher de Eduardo Campos, ela poderia ter sido escolhida a candidata. Poderia? Poderia. A viúva poderia ser candidata? Poderia, sem problema nenhum, não há impedimento legal. A dúvida, aí vem a segunda dúvida. A primeira eu já supri. Poderia ser qualquer filiado do PSB. Qualquer filiado do PSB teria preferência para se tornar o substituto. Mas poderia ser qualquer um da coligação. Qualquer pessoa da coligação, formada, encabeçada pelo PSB, poderia ser candidato. E a decisão seria da própria coligação e há preferência de indicação do partido, nesse caso do PSB, porque ele já tinha, no caso, o candidato. Muito bem. Suprida essa primeira dúvida, vamos para a segunda. Poderia a viúva do Eduardo Campos ser a candidata? Só pelo simples fato de ser viúva não tem diferença nenhuma, não faz diferença. O fato dela ser viúva do candidato não faz diferença. Se ela fosse filiada ao partido, não haveria problema nenhum. A dúvida não estava aí, a dúvida era a seguinte. Ela, a viúva, é servidora pública. É servidora pública. Esqueci o cargo dela, acho que auditora do Tribunal de Contas, algo assim. Mas enfim, ou procuradora, enfim. O fato é que ela é servidora pública. E como servidora pública, havia necessidade de fazer a desincompatibilização. Ora, se eu sou um servidor público, eu preciso me afastar do cargo pelo menos 3 meses antes da eleição. No caso dela, que eu acho que é auditora, que ela era auditora, se configura lá como um cargo meio que de autoridade, então ela precisaria se afastar 6 meses antes do pleito. E ela não tinha o afastamento jurídico, não tinha feito a desincompatibilização 6 meses antes do pleito, ela não tinha se desincompatibilizado. Formalmente, ela não pediu uma licença para concorrer a cargo eletivo. Formalmente, ela não fez isso, tá?
Quem quiser ler, inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, logo que o Eduardo Campos faleceu e que veio esse burburinho, eu escrevi um artigo, está lá no site do Eu Vou Passar. Dentro dos meus artigos está lá um artigo falando sobre isso, certo? Então, o burburinho foi esse. Ah, será que ela vai ser a candidata? Vai ser a candidata? Vai ser a candidata? Aí depois veio a pergunta, mas ela pode ser candidata, ela é auditora, ela não se desincompatibilizou. Bem, há precedentes, tá? Há diversos precedentes, eu cito esses precedentes no meu artigo, que nos inclinam a concluir que o afastamento do cargo não necessariamente tem que ser uma coisa específica. Eu não preciso necessariamente pedir um afastamento para concorrer às eleições. No caso dela, por exemplo, ela estava em gozo de licença maternidade, que estava emendando com férias e tal, então ela estava afastada do cargo. No campo fático, e no campo jurídico também, por que não? Ela estava afastada de seu cargo, porque ela estava no gozo de licença maternidade, e depois desse gozo de licença maternidade, ela estava exercendo, eu acho que na época do falecimento do Eduardo Campos, ela já estava no exercício de férias. Então, se ela estava afastada de seu cargo, ainda que ela não tivesse feito um pedido de licença específico para concorrer às eleições, que seria, no caso, a desincompatibilização feita do modo mais trivial, ainda assim ela poderia concorrer, porque se entendeu na jurisprudência que a desincompatibilização não precisa ter essa formalidade toda. O que é necessário é que a pessoa esteja afastada do seu cargo no prazo exigido pela Constituição, no caso dela, pela Lei Complementar 64 de 1990. Está claro isso? Então, ela poderia sim ser candidata, porque por mais que não tivesse feito o pedido formal de desincompatibilização para concorrer às eleições ao seu órgão funcional, ela estava de fato afastada do exercício do cargo. Logo, não havia impedimento, se ela quisesse ser candidata, não havia impedimento nenhum para que ela assim exercesse. Tá certo? Tá tranquilo? Então aqui, aprofundei um pouco mais do que essa questão aqui, a oposição nesse caso da questão da sua lousa estava correta, certo? E nesse caso da Ana Campos, aí do Eduardo Campos, espero que tenha ficado claro também, um assunto que não foi cobrado ainda em questões, então fica para você aí esse trunfo de você não se surpreender se houver um questionamento como esse, porque diante de uma polêmica como essa que surgiu nas eleições de 2014, eu não tenho dúvida que será possível sim uma questão como essa surgir nos concursos vindouros, tá bom? Vamos para frente. Bem, a gente termina aqui a parte das inelegibilidades constitucionais, tá, gente? Então a gente vai começar a falar agora sobre a parte infraconstitucional. Infraconstitucional. Isto é, a parte basicamente que está determinada na Lei Complementar 64 de 1990. A Lei Complementar 64 de 1990, ela é a Lei Geral das Inelegibilidades. E esta Lei Complementar 64 de 90, ela foi alterada pela Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135 de 2010. Então, na Lei Complementar 64 de 90, você vai encontrar um rol extenso de situações que tornam inelegíveis certas pessoas em razão de terem uma incompatibilidade com o exercício do mandato eletivo, normalmente por uma questão relacionada à moralidade, ao decoro, às condutas éticas dessas pessoas. A Lei da Ficha Limpa ela veio engrandecer muito. Tem problemas? Tem vários problemas. Algumas coisinhas ficaram mal digeridas, mal interpretadas. As interpretações, considerando que essa lei é uma lei que restringe direito, tem sido interpretações que acabam por passar um pouco a mão na cabeça de certos candidatos, mas se você for procurar, por exemplo, os dados do Movimento do Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, você verifica que sim, né, que a Lei da Ficha Limpa é uma lei que pegou, é uma lei que foi bem aplicada, tem alguns problemas, é fato, é verdade. Para a gente conseguir combater isso é muito difícil, né, ter um novo movimento para alterar um detalhe ou outro, mas o fato é que a lei realmente conseguiu mudar. Hoje você tem um candidato do interior, já vi candidato se matando no interior, se matou mesmo, se suicidou, que foi chamado de ficha suja, né? Então, a pecha de ficha suja, ela veio para realmente tornar, digamos assim, mais fácil do eleitor entender que aquela pessoa não pode ser candidata, que ela realmente não merece receber o voto em uma determinada eleição.
Então, a lei da ficha limpa realmente ela promoveu uma melhora efetiva, não é o ideal, a gente vai falar de todos os problemas relacionados à lei da ficha limpa, não é ainda uma legislação que está perfeita, porque eu acho também que é difícil a gente conseguir a perfeição em qualquer tipo de lei, já que somos humanos e à medida em que ela é executada é que a gente vai percebendo os furos que vão acontecendo durante a aplicação, de modo que realmente ela precisa ainda de alguns retoques. Esses retoques não virão, certamente não virão tão cedo, pode ser que venham em algum outro momento, mas esses retoques não virão tão cedo, de modo que a gente tem que trabalhar com a nossa situação atual e na situação atual, nessas eleições de 2014, a gente viu realmente que muita coisa foi feita em favor dos próprios candidatos, mas repito, não estou dizendo que o TSE errou ao fazer isso, porque na hora que eu vou interpretar a legislação, tratando-se, repito, de legislação que restringe direitos, por vezes eu preciso fazer uma interpretação mais restritiva mesmo, sem tentar esticar a baladeira para interpretar só pró-sociedade, digamos assim, quando eu estou ali causando uma consequência trágica à vida de uma pessoa, restringindo um direito político que ela, em tese, possui por força da própria Constituição Federal. Bem, eu vou encerrar a aula por aqui. Acho que não vale a pena eu descer ainda os detalhes da lei da ficha limpa, já está mais ou menos adiantada a nossa aula ali, o nosso tempo de aula. Então é melhor, em vez de eu falar 2 minutos aqui e encerrar a aula da lei da ficha limpa, é melhor iniciar um novo tópico, uma nova demanda com vocês. E aí a gente trata na próxima aula da lei da ficha limpa, não só da lei da ficha limpa, mas da lei complementar 6490. Eu não vou falar só de ficha limpa, tá? Porque é só uma parte da lei. A gente vai falar do histórico da ficha limpa e vamos falar da lei complementar 6490 com a redação que foi dada, sim, por ela, pela nossa digníssima, maravilhosa, festejadíssima lei da ficha limpa. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.